Olá pessoal, vamos hoje falar de conforto, especificamente conforto térmico, ok? No outro vídeo a gente vai falar sobre conforto acústico e lumínico. No caso do isolamento térmico, precisamos entender como se dá a transferência de calor. São três as formas de transferência de calor: condução, convecção e radiação. A condução ocorre quando há contato entre dois corpos sólidos com temperaturas diferentes. Ou seja, há uma gradiente de temperatura onde um corpo, o mais quente, vai transferir energia, calor para o menos quente. Na convecção é um processo semelhante, mas ocorre aí a movimentação das massas, ou seja, isso ocorre muito em fluidos, em gasosos e líquidos, por exemplo, são nos fluidos. E no caso da radiação, essa transferência de calor ocorre independente de existir matéria, tá? Por exemplo, até no vácuo ela ocorre através de ondas eletromagnéticas. Tá? Essas ondas eletromagnéticas, elas estão presentes nas luzes, na luz artificial, na luz do sol, né, nos rádios de pilha, na TV, tá? Vamos para um exemplo muito comum: as telhas, as coberturas. O sol incide calor na telha, uma parte desse calor é conduzido pelo material, tá? Uma outra parte ocorre convectiva, ou seja, o calor convectivo, onde o próprio fluido que vem, ele é aquecido pela telha, ele retorna com uma transferência de calor para o próprio ar. Tá? E há também uma irradiação, né, que ocorre por transferência de calor aqui, atravessando a telha e chegando à questão do forno. Então, são três as incidências: a condução, no caso, a convecção voltando para o ar quente e a irradiação. Embaixo da telha nós temos uma câmara de ar quente, normalmente acima do forro. Vai ocorrer a mesma coisa. Esse calor que vem da rede da câmara de ar quente, ele vai ser convertido, vai haver uma convecção, né? Uma parte dele vai ser emitido e refletido para o próprio ambiente, tá? E como o calor, o ambiente externo é mais quente que o interno, não vai haver condução de calor. Nas nossas edificações, o importante é a gente atentar para essas questões de circulação de ar. Então, normalmente a gente tem que se preocupar o quê? A entrada de ar e saída de ar. Se um ambiente só tiver uma abertura, não vai haver circulação de ar. Então é necessário que haja duas formas, uma entrada e uma saída. Como o ar quente é menos denso, né? Então a tendência é o ar entrar pelo ambiente, pela abertura de baixo e sair pela de cima, por uma questão de densidade do ar. O ar é mais denso fica embaixo, vai ter maior pressão, vai adentrar, e o ar internamente, o que for mais quente, vai ser mais leve, vai sair pela abertura superior. No exemplo aqui da direita, no exemplo B, nós temos uma entrada de ar e duas saídas de ar quente. Okay? As fachadas aeradas hoje são muito utilizadas, muito eficientes. Ela tem uma câmara de ar, ou seja, você tem o revestimento, a parede, que é o substrato, né, os suportes desse revestimento, e entre o revestimento e o substrato, que é a parede, vamos ter uma câmara de ar que vai fazer um excelente isolante térmico. As fachadas aeradas, então, portanto, elas dificultam a entrada de calor, né? Elas não têm contato direto com a edificação, né? E mantém esse espaço entre a parede e o acabamento da parede, da edificação. Tá? O ar quente nessa câmara entre o revestimento
e o substrato, que é a parede, ele caminha por subir, né? Enquanto o ar frio vai penetrando nessas camadas, nesses vácuos, substituindo as camadas de ar quente. Tá? Essa circulação de ar é que na superfície mais resfriada e, consequentemente, o espaço interno sofre menos aquecimento promovido pela insolação. Sistemas complementares, ar-condicionado, por exemplo, são muito usuais, né, para controlar a temperatura. Drywall, as paredes em drywall, elas também têm uma boa função de isolante térmico, tá? É uma técnica que combina características físicas do gesso, tá? São paredes duplamente preenchidas, portanto tem uma camada de ar interna. Esse ar é um excelente isolante térmico e que vai fazer o isolamento entre o ambiente externo e o interno. Quando há preocupação em aumentar o isolamento com as paredes, essa parte oca, né, pode ser preenchida com lã de rocha, lã de vidro, fibra de plástico, né, poliestireno expandido, poliuretano expandido, materiais que tenham essa função de isolamento térmico. Tá? Tá aí um exemplo do drywall, da sua aplicação, fácil, limpa, prática, né? Então, hoje muito comumente utilizado. As coberturas são as estruturas mais importantes nesse quesito do isolamento térmico, tá? Que a maior cota de calor que é incidido numa edificação vem através da cobertura, tá? Então, sobretudo quando a edificação é baixa, aí a proporção de telhado e parede é mais importante, o telhado, tá? Nesse caso, o que é que tem se usado? As chamadas telhas sanduíches, que são 2 camadas de material galvanizado e um elemento no meio, que é um isolante térmico, tá? Então, são 2 camadas, 2 folhas de aço galvanizado e o isolante térmico, que pode ser o poliestireno, que é o conhecido por a gente como isopor, tá? É uma telha leve, tá? E tem um bom acabamento, alguns até já vêm com um acabamento interno pronto. Tá aí um exemplo, tá, da telha aberta, tá, didaticamente. As brises são outros recursos importantes para combater a questão do calor nas edificações, tá? Elas são projetadas além da esquadria, né? Fora da esquadria, reduzem muito a incidência desses raios solares, tá? E o ângulo que vai ser rotacionado a brise, ele é regulado, tá? Eles são peças, portanto, articuladas, tá? Outros recursos para o conforto térmico, uso de forros, né, que ficam abaixo da laje do ultrapavimento. Por que o ultrapavimento? Porque ele é o que mais incide calor, né, na edificação. Tá? Então, o forro é utilizado por uma questão térmica, sempre a preocupação é no último pavimento. Tá? O emprego de blocos cerâmicos nas paredes, com maior espessura, também favorece muito o isolamento térmico. Os vidros fotoativos, né? Os telhados verdes, hoje muito usuais. Os jardins verticais de fachadas, tá? Eu acho que são muitos os exemplos que a gente pode para reduzir a questão do ar-condicionado, reduzir outras formas de conforto térmico. Então, está aí um exemplo dos vidros fotoativos, né, muito usuais em shoppings, em edifícios comerciais, né? Esse quesito de conforto térmico é algo que é muito novo e estamos aí, seja, muito para aprender também com a própria ciência dos materiais. Bom, gente, vamos na próxima aula para conforto lumínico, tá? E bons estudos para vocês.